Se vocês analisarem, eu tenho atualmente tido uma preocupação muito grande com o futuro da igreja brasileira. Por que isso tem batido no meu coração muito forte? Porque é claro que nós somos uma igreja tanto orgânica como o corpo de Cristo, como nós somos uma igreja institucional. E, por vezes, a igreja institucional, ela tem roubado a essência daquilo que é orgânico, daquilo que é o corpo de Cristo. Ou seja, como diz um certo escritor, nós temos 3 tipos de líderes na igreja. Nós temos o líder burocrático, nós temos o líder carismático e nós temos o líder pastor. Existem líderes que eles são simplesmente homens para cuidar das coisas da igreja, do prédio, da construção, da secretaria de missões. Ele faz esse trabalho nessa amplitude, o que não é desprezível. Por outro lado, nós temos o pastor carismático, aquele que agrada as multidões, agrada as pessoas, mas o personalismo dele firma-se apenas em atrair pessoas para si e não para Cristo. Há muitas igrejas nos Estados Unidos que elas fecharam após a morte do seu líder, porque o personalismo era muito forte. Ou seja, a igreja estava centralizada naquela pessoa e não no Evangelho de Jesus Cristo. Alistair McGrath, numa teologia que ele escreve, ele diz que esse foi um dos males do ramo também do pentecostalismo. Como? Porque muitos seguiram apenas aqueles que criaram o movimento e não seguiram o dono do movimento, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós temos que ter todo o cuidado para que nós não venhamos nos enquadrar nesses 2 níveis de pastores da nossa igreja, da nossa convenção ou do nosso ministério. Às vezes eu penso que indo ao templo pela manhã, dando a minha assistência no gabinete, pagando um cheque, pagando o aluguel da igreja, eu esteja fazendo o ministério do Senhor. E eu não estou. Eu estou fazendo o ministério burocrático. Se vocês analisarem a própria Bíblia, a palavra de Deus, Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós vamos criar uma comissão para que cuide dessas demandas e nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Isso é chamado de economia teológica. Por que uma economia teológica? Porque os homens de Deus, de verdade, homens de Deus, eles priorizam só 2 coisas: a oração e a palavra. Ainda que tudo seja importante, templo, luzes, cadeiras, mas isso não é o sustentáculo espiritual da igreja. O sustentáculo espiritual da igreja é a oração e a palavra. E só homens que vivem em oração e na palavra serão piedosos, tementes e reverentes a Deus. Qualquer pessoa pode fazer um curso de administração, de marketing, pode fazer um curso de atrair pessoas, mas vida piedosa só nasce com oração e com a palavra. Então nós temos que ter todo o cuidado. E por que eu digo que eu estou tendo esta preocupação? Porque, vejam bem, nós tínhamos há pouco tempo a Europa, que foi o berço da teologia. Há tempos atrás, os americanos, eles buscavam defender uma teologia, relendo a teologia que vinha da Europa. Hoje, a própria América, ela está sendo invadida pela descrença e já cresce um número assustadoramente de pessoas que não frequentam a igreja e de jovens que estão se tornando ateus. Por que isso, pastor Aziel? Porque nós estamos dentro de uma era que, se vocês analisarem, o próprio William Ernest, ele disse que essa era é a era, nas palavras dele: eu sou o meu mestre, eu faço o meu caminho, eu faço a minha história. Esse é o momento que nós estamos vivendo, do individualismo, o momento em que eu quero simplesmente o meu universo e não quero viver em comunhão uns com os outros. Vocês podem observar que boa parte dos nossos hinos, que também faz teologia, mas faz teologia errada,
está sendo cantada assim: se ninguém olha para mim, mas eu vou seguir em frente, porque eu estou aqui e eu vou vencer. Todos me desprezaram, mas eu vou vencer. Não existe cristianismo individualista. Não existe cristianismo individual. Hebreus 10, 25. Não deixeis a congregação. Jesus não criou clube, Jesus não criou associação, Jesus não criou individualismo, Jesus criou igreja. Igreja é todo mundo com defeito, mas é todo mundo aqui dentro adorando e glorificando a Deus. Igreja não é grupo isolado, igreja não é individualismo, igreja não é antropocentrismo. Igreja, na verdade, é a comunhão, é a união com o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu tomo o caminho do individualismo, do grupo, da segregação, da separação, eu não sou igreja. Igreja não é templos, igreja não é sala de aula, igreja não é livro escrito para final de semana. Igreja é a comunhão no corpo místico de Cristo, que é gerado pela palavra. E é muito importante que vocês escutem essa temática tão importante que o pastor colocou aqui. Esse individualismo que na verdade nasce é o que nós estamos vivendo. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para cada pastor neste momento, neste evento, nesta noite. Por exemplo, Robert, ele diz que os Estados Unidos hoje, mais de 35 milhões de pessoas já vivem sós, já vivem isolados. É natural nos Estados Unidos o jovem não querer mais morar com o pai, não querer mais viver com a mãe, cada um quer o seu individualismo. E a minha pergunta é: como vamos fazer discipulado em um mundo que é centrado no smartphone, no celular, na internet, no YouTube? Como nós vamos fazer igreja se nós estamos vivendo em uma sociedade isolada? Um americano escreveu recentemente um livro, Juntos Mas Isolados, e ele dá o exemplo de que nós estamos juntos, mas nós estamos conectados na internet, nos celulares, 24 horas. Não há mais o efeito comunitário, da comunhão, do sorrir, do brincar. Vocês sabem o que está tendo decadência no Brasil? Clubes e associação. O que está tendo decadência no Brasil? Antigamente se falava fortemente em ABB. Muitas ABBs no Brasil estão falidas, porque as pessoas não querem mais viver em comunidade. Estão juntos, estão no shopping, estão nas aldeias, mas a influência é o individualismo. Às vezes até mesmo no culto, nós estamos aqui e você entrou nesse culto, não deu a paz do Senhor, não falou com o irmão, não abraçou o irmão. Você vive no seu universo cristão como se você vivesse fora do corpo de Cristo. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Vamos lá, diga bem forte. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Rinematov manai, shevetahim gamiahadi. Ó quão bom e quão suave é. Tov é a palavra suave, gostoso. É gostoso o crente estar junto e unido, glorificando o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque só tem um lugar onde você desenvolve seus dons, é junto. Só tem um lugar, aí 1 Pedro 4,10, ele deixa isso bem claro. Ele diz que nós temos que desenvolver os nossos dons assim como nós recebemos. Você não desenvolve dom sozinho na internet, você não desenvolve dom sozinho na sua casa. É aqui no nosso meio, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, que juntos nós somos igrejas para louvar e glorificar o nome do Senhor. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Digam aí bem forte, quantos? Vamos lá, bem forte, quantos? Mas no meio dos 12 tinha quem? Tinha um diabo. No meio dos 12 tinham egoístas, sim ou não? E eu pergunto a vocês, Jesus deixou de fazer 12 apóstolos, aliás, com exceção de um, ele deixou de fazer um colegiado de obreiro que gerou uma expectativa futura para a igreja só por causa de defeitos? Só porque tinha um diabo? Tem pastor que diz assim, eu vou abandonar essa igreja, tem muito cão, Deus te botou para tu ajeitar cão nessa igreja. Eu sempre costumo dizer que tem os homens especialistas. O que leva um camarada a dizer assim, eu quero ser especialista em desativar a bomba? O que passa na cabeça desse cara? Porque se ele vai desativar uma bomba, ele também corre o risco de
E pastor tem que ser assim. Tem hora que a gente tem que desativar a bomba, tem hora que a gente tem que armar bomba. Mas esse é o ministério. Então, por isso que eu quero, nesta oportunidade, falar isso com os senhores. E dentro dessa visão, se nós estamos vivendo em um mundo que não quer o aspecto comunitário, que não quer o cristianismo, como nós vamos enfrentar esse momento? Como é que a igreja ela vai enfrentar esse novo momento?